O mundo assiste horrorizado quando um avião é transformado em uma arma de terror. O American 77 fez parte do 11 de setembro de 2001. Ele estava em todas as primeiras páginas de jornais. Uma enorme explosão destrói um Boeing 747 e choca o mundo. Um avião a jato da TWA voo 800 explodiu no ar. E uma maravilha supersônica se torna um inferno voador. Ah, meu Deus! E isso chamou a atenção do mundo, porque esse foi o primeiro acidente grande envolvendo esse avião. 3 acidentes devastadores são manchetes em todo o mundo. Essa atenção coloca uma pressão intensa sobre os investigadores para descobrir a verdadeira causa desses desastres mortais. Não nos importamos com a culpa, não nos importamos com a especulação, queremos saber quais são os fatos concretos e a verdade. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 11 de setembro, o acidente no Pentágono. São quase 8 da manhã, no aeroporto de Dulles, perto de Washington, D.C. 11 de setembro de 2001. O voo 77 da American Airlines em breve vai partir para Los Angeles. Com 29 anos, David Charlebois é o copiloto. Algum plano para o grande dia? Eu vou assistir um jogo no Angel Stadium. Ah, é? Vai ser ótimo. O comandante, Charles Burlingame, faz 52 anos amanhã. Ele é um ex-piloto das Forças Armadas com anos de experiência em pilotar aviões. Posso ajudar com isso? O Boeing 757 está com menos da metade dos passageiros nesta manhã. Tem apenas 58 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Vamos nessa. Às 8h20 da manhã, o voo 77 da American Airlines está de partida. V1. Decolar. A viagem de Washington para Los Angeles tem cerca de 3.700 quilômetros cruzando o país. Às 8h46, o voo 77 atinge a altitude de cruzeiro, a cerca de 10.700 metros. American Airlines 77, livre direto para Falmouth. Livre direto para Falmouth, American 77. Os controladores de tráfego aéreo liberam o 757 para o próximo ponto de notificação na rota de Los Angeles. Tudo bem. Hora de tomar mais um café. Mas com 34 minutos desse voo, os controladores notam uma coisa estranha. O que é que vocês estão fazendo? O voo 77 está desviando do curso. Central para American 77. No momento que o controlador percebeu que a aeronave deu uma guinada, que ele não instruiu para dar, foi nessa hora que ele ficou preocupado. 2 minutos depois. American 77. Checagem de rádio. O voo 77 desaparece dos radares. Central? Então um telefonema da American Airlines traz notícias inacreditáveis. Milhares de pessoas podem estar mortas depois que 2 aviões colidiram com as torres do World Trade Center, em Manhattan. Os Estados Unidos estão sob ataque. Quase todo mundo que viu o que aconteceu disse: isso não é um acidente. Enquanto o mundo assiste a notícia horripilante em Nova York, a preocupação cresce com o desaparecimento do 757. Supervisor. Os controladores temem que possa ter outro avião sequestrado no céu. Estou com um alvo sendo rastreado a leste em alta velocidade. Às 9h32, mais de meia hora depois de perder o contato com o avião, os controladores detectam um retorno misterioso no radar. Se for o voo 77, significa que o avião voltou para Washington. Deve ser o nosso avião.
Central chamando American 77. American 77. Mas o 757 está ignorando todas as chamadas de rádio. E às 9h35 da manhã, o avião bate contra o Pentágono. Todas as 64 pessoas a bordo estão mortas. E outras 125 dentro do edifício também. Nós vimos a tragédia de um ato vergonhoso de terrorismo bárbaro realizado por fanáticos contra civis e contra militares. O American 77 foi notícia de primeira página e aquilo mudou a América e ficou na mídia por muito tempo. O acidente no voo 77 transformou o Pentágono em uma cena de crime federal. O FBI está encarregado dessa investigação. Como a cena do crime também é o local do acidente do avião, a Agência Nacional de Segurança no Transporte, NTSB, se junta a essa investigação de alto nível. Tom Reuter foi um dos primeiros investigadores da NTSB no local. Os especialistas em investigações criminais do FBI, e isso abrange muitas áreas, eles não são necessariamente especialistas em aviação. Enquanto as equipes de resgate correm para encontrar as caixas pretas do avião, os agentes do FBI conseguem detalhes valiosos sobre como o avião foi transformado em uma arma de terror. Todos para o fundo do avião! Agora! Alguns passageiros conseguiram fazer ligações telefônicas do ar descrevendo sua aflição. Esses telefonemas revelam que os terroristas estavam equipados com canivetes e facas. Eles forçaram os pilotos a saírem da cabine de comando. Por favor, fiquem calmos. Todos vão para os fundos. Antes dos ataques terroristas de 11 de setembro, todas as tripulações de voo foram orientadas a cooperar com os terroristas e aguardar com calma. Mas como os terroristas conseguiram fazer as armas passarem em um aeroporto moderno? E como eles conseguiram pilotar um avião sofisticado direto para o Pentágono? No local do acidente, o esforço exaustivo de busca foi recompensado. Agentes recuperaram as 2 caixas pretas do avião. Se os dados delas puderem ser baixados com sucesso, isso pode revelar o que estava acontecendo na cabine quando os controladores perderam o contato. Central chamando American 77. American 77. Enquanto os investigadores aguardam os dados das caixas pretas, eles examinam a lista de passageiros para verem se tem algum nome suspeito. E não levou muito tempo para descobrir quem eram os terroristas. A checagem leva a 5 suspeitos. Mas como eles passaram pela segurança do aeroporto? O sistema de previsão de passageiros assistido por computador sinaliza se alguém tem certos indicadores suspeitos. Os investigadores se perguntam se o sistema de previsão falhou. Eles estudam os registros do voo 77 e descobrem que o sistema de triagem sinalizou 3 dos 5 terroristas para fazerem verificações extras de segurança. E mesmo assim eles conseguiram passar. O atendimento ao cliente e a movimentação de pessoas pelo aeroporto era a principal prioridade, não a segurança. Uma revisão do vídeo de segurança mostra que o alarme disparou para um dos terroristas. Filmagem verídica. O detector de metais encontrou a arma. Um oficial revistou o suspeito com um detector de mão. Quando nada foi detectado, ele teve permissão para passar. Nenhum dos terroristas passou por uma inspeção rigorosa e todos os 5 subiram a bordo do voo sem problemas. Na época, as exigências não eram tantas quando os indivíduos passavam pelo posto de controle. Facas que tinham menos do que 10 centímetros de comprimento na lâmina podiam ser levadas no voo na época de acordo com a política da FAA. Mas embarcar no voo foi apenas o primeiro passo. Todos para o fundo do avião! Agora! O grande mistério a ser resolvido agora é como os terroristas conseguiram realizar o resto de seu plano assassino.
Enquanto as notícias de 11 de setembro dominam as manchetes internacionais, agentes do FBI descobrem uma trilha de documentos conectados aos terroristas do American 77. Eles contêm uma pista crucial. Um dos suspeitos, Hani Hanjour, passou vários anos treinando para se tornar um piloto de linha aérea comercial. Ele acabou fazendo treinamento de voo no Arizona. E foi um pouco incomum o treinamento de voo dele, porque ele foi reprovado em muitos testes durante o curso. Como parte de sua preparação, Hanjour também praticava em pequenas aeronaves particulares. Virando à direita, American 77. Mas pilotar um avião sofisticado é muito diferente de pilotar um avião pequeno. Como os terroristas pilotaram um Boeing 757 para um alvo a quase 11 quilômetros abaixo? Os investigadores esperam que os dados de voo do avião forneçam algumas respostas. Infelizmente, o gravador de voz da cabine estava muito danificado e nenhuma informação pôde ser recuperada dele. Mas conseguimos ler o gravador de dados de voo. Inclinação boa à esquerda e suave. Deve ser o piloto automático. Os dados revelam como os terroristas conseguiram fazer o retorno no Boeing 757. Esse botão deve nos levar de volta à capital. Eles contaram com a automação do avião. Ninguém precisa ser um piloto quando o piloto automático está ligado. A pessoa pode escrever alguma coisa no piloto automático, pode colocar velocidades no piloto automático e tudo pode ser feito com muita tranquilidade. Descendo agora. Mas o piloto automático não é pré-programado para voar para a localização precisa do Pentágono. Está bem à frente. Desliga o piloto automático. A 8 minutos do impacto, o terrorista deve assumir o controle da aeronave. É muito claro, olhando para os dados, que era alguém que nunca tinha pilotado uma aeronave grande antes. Esse cara não sabe pilotar. Fica bem firme. Estamos muito alto. Nunca acertaremos. Para perder altitude, eles fazem uma descida brusca para a direita. A aeronave consegue descer do céu bem rápido sem quebrar. Então ele faz uma volta para baixar a aeronave e pôr na posição de acertar o Pentágono. Nos segundos finais, eles aceleram para a velocidade máxima, quase ao ponto de ultrapassá-la. Os avisos de excesso de velocidade do avião deviam estar alertando. Ele não se importa. Que Allah nos ajude, que Allah nos abençoe. Os investigadores agora entendem a trajetória de morte do American 77. Eles não têm dúvidas de que o ataque foi planejado até o último detalhe. Os investigadores especulam que uma comissária de bordo foi forçada a entregar as chaves da cabine. Abra a porta, ou vamos cortar sua garganta. Tudo bem, tudo bem. Não houve tempo dos pilotos alertarem as autoridades. Os investigadores acreditam que assim que entrou na cabine, o terrorista Hani Hanjour assumiu o controle do avião. Você tem que me deixar voltar para a cabine. Fique onde está agora ou morre! Estou rastreando um alvo em alta velocidade sentido leste. No momento em que os controladores detectam o voo 77 no radar, o avião está a apenas 5 minutos de Washington, D.C. Os controladores não podiam fazer nada. Alá, é grande! O 11 de setembro abalou a nossa estrutura. E de qualquer pessoa que tenha vivenciado aquela época. Isso marcou a nossa geração. Os ataques de 11 de setembro provocaram as mais profundas mudanças que já ocorreram na aviação comercial, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. Apenas 2 meses após os ataques, o governo dos Estados Unidos criou a Administração de Segurança no Transporte, ou TSA. Ela estabelece novas regras estritas sobre o que os passageiros podem transportar nos aviões. Os aeroportos começam a revistar os passageiros com máquinas de escaneamento de corpo inteiro. Também houve grandes mudanças na segurança da cabine. O mais importante é o seguinte: nós devemos muito mesmo negar o acesso à cabine a qualquer um que use o avião como arma. E estamos sendo maravilhosamente bem-sucedidos na elaboração desse tipo de sistema de defesa.
Mas nem todas as histórias de primeira página são casos criminais. Uma explosão em um jato de passageiros deixou os investigadores por 4 anos buscando as respostas. As pessoas não conseguiam entender como um jato moderno podia explodir em pleno voo. O voo 800 da TWA ficou nas primeiras páginas dos noticiários durante 18 meses. É uma noite quente de verão no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. O voo 800 da Trans World Airlines está atrasado devido a um problema de bagagem. 17 de julho de 1996. 212 passageiros estão a bordo do Boeing 747 a caminho de Paris. Ainda quer mesmo apostar que horas que vamos sair daqui? O comandante Ralph Kevorkian é um piloto experiente em seu segundo voo de treinamento como comandante do 747. Eu aposto $20 que nós vamos sair antes do pôr do sol. Eu aceito a aposta. O copiloto Steve Snyder voou para a TWA por mais de 30 anos. Após mais de 1 hora, a questão da bagagem finalmente é resolvida. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Em breve decolaremos. Eu desejo a todos uma boa viagem. E puxo para a decolagem. Às 8h19 da noite, o voo 800 da TWA está no ar, subindo constantemente para 4.500 metros. Potência de subida. Unidade auxiliar. Mas depois de 11 minutos de voo, o desastre acontece. Fale comigo. O que você tem para nos dizer? Na parte da frente do avião que quebrou, a força centrífuga devia estar muito forte quando o nariz do avião caiu. O que sobrou do avião continua pelo céu, envolto em chamas. Ele subiu mais de 300 metros, talvez 460 metros, com a chama saindo dele. Acabamos de saber que uma aeronave da TWA, voo 800, explodiu em pleno ar e parece que caiu no Oceano Atlântico hoje à noite. Os detritos caem na água, a cerca de 121 quilômetros a leste de Manhattan. Não há sobreviventes. Uma aglomeração da mídia aparece enquanto as equipes de resgate estão chegando. O grande acúmulo de destroços faz os investigadores deduzirem que o avião deve ter se desfeito no ar. Eu e meu primo Joe estávamos na doca, bem ali, e ele falou: "Aí, Darren, olha só aquilo, olha pro ar, tem uma bola de fogo." O acidente de grandes proporções do voo 800 da TWA deixa a nação em choque. Uma bomba derrubou o avião? Foi tão horrível que muitas pessoas ficaram perdidas. Os Boeing 747 não quebram no ar. Então, alguma coisa extraordinária aconteceu ali. O investigador-chefe da NTSB, Al Dickinson, enfrenta uma tarefa emergencial. Foi extremamente importante para nós descobrir o que aconteceu porque tinham muitos Boeing 747 voando naquela época. A NTSB vai liderar a investigação. Você pode levar isso para lá. Mas o FBI lança sua própria investigação criminal paralela. É um prazer te ver. Eu só queria que fosse em melhores circunstâncias. O FBI acredita que a explosão no ar pode estar ligada ao terrorismo. Tenho certeza de que isso foi uma bomba e que vamos achar as evidências disso nos destroços. Me mantenha informado. Tá legal. 3 anos antes, em 1993, os terroristas levaram uma bomba ao World Trade Center. E apenas 1 ano antes, Timothy McVeigh bombardeou um prédio federal em Oklahoma. Os investigadores da NTSB procuram com cuidado nos destroços qualquer sinal de crime. Nenhuma falha, nenhum buraco. Nada. Os investigadores sabem que o avião explodiu no ar.
mas estão convencidos de que isso não foi um ataque terrorista. O trabalho da NTSB ficou muito mais difícil porque tínhamos que determinar agora o que ocorreu, já que não foi nenhuma bomba ou míssil que derrubou o avião. Tudo bem, vamos fazer isso. Mas as reportagens continuam sustentando a teoria de terrorismo do FBI. A pressão está na NTSB para encontrar a causa e fornecer respostas às famílias em luto. Com licença. 7 dias após a investigação começar, a equipe de resgate do oceano faz uma grande descoberta: as caixas pretas. Recuperar a caixa preta e o gravador de dados é muito importante em todas as investigações. O problema é que nunca sabemos o que vamos conseguir. Técnicos em Washington recuperam os dados. Voo 800 da TWA. Mas isso dá aos investigadores pouco para continuar. Saindo dos 3.962 metros. Eles não ouvem os alarmes da cabine e nem os sinais de pânico da tripulação. Agora devem subir. Havia conversas normais na cabine. Leituras normais no gravador de dados do voo. Até que em certo ponto, um ruído agudo foi ouvido e depois disso não se ouviu mais nada. Sem a ajuda dos dados de voo, os investigadores vasculham os destroços em busca de pistas. Me dá uma ajuda aqui. A recuperação dos destroços começou a nos passar algumas informações. Eles descobrem uma peça com uma queima significativa. O local onde ela foi encontrada diz aos investigadores que ela foi uma das primeiras peças a cair do avião. Mas de qual parte do avião essa peça saiu? É uma viga longitudinal do tanque de combustível da asa central. Acho que pode ter sido isso. É uma descoberta que muda a direção de toda a investigação. A explosão deve ter começado em algum lugar dentro do tanque de combustível. Para provar sua teoria de que um tanque de combustível explodiu e derrubou o voo 800 da TWA, vamos juntar os destroços de novo. A NTSB decide tentar uma coisa que nunca foi feita antes. Nós vamos reconstruir o avião todo. Remontar o 747 despedaçado vai ser o único jeito de convencer o mundo de que esse não foi um ataque terrorista. Mas os investigadores ainda não sabem o que ocasionou a explosão. Se o investigador encontra evidências de uma explosão em um tanque de combustível, é necessário procurar o que pode ter causado a explosão para começar e investigar tudo de novo. Precisamos provar 3 coisas. O combustível era inflamável. A explosão tem que ser poderosa o suficiente para romper o tanque. E, por fim, alguma coisa criou a faísca para acender o combustível. O combustível de aviação em sua forma líquida não é inflamável. Mas quando é aquecido, o combustível começa a vaporizar. Quando ele é combinado com o oxigênio que já está presente no tanque, esse vapor pode se tornar altamente inflamável. A 4.270 metros, o combustível do avião precisa atingir cerca de 35 graus Celsius para se tornar inflamável. Os investigadores examinam os esquemas de projeto da aeronave. Um detalhe intrigante chama a atenção deles. A colocação das unidades de ar-condicionado estavam abaixo do tanque central e isso gera uma boa quantidade de calor. No dia do voo fatal, os aparelhos de ar-condicionado estavam ligados o tempo todo para manter o avião fresco em uma noite quente. Será que o calor do ar-condicionado aumentou a temperatura dentro dos tanques para um nível perigosamente alto? Nós tivemos que provar que a temperatura dentro do tanque era inflamável. Porque se não conseguíssemos provar, como ele teria explodido? Só tem um jeito de descobrir. Os investigadores decidem recriar o voo fatal. Mas isso os coloca na mesma situação perigosa. Ar-condicionado ligado. Que derrubou o voo 800 da TWA. Tudo bem, vamos começar. Os investigadores realizam um teste de voo arriscado. Eles precisam provar que o combustível a bordo do voo 800 da TWA se tornou inflamável. Foi um pouco desconcertante, porque estávamos, de certa maneira, em uma aeronave que era idêntica àquela do acidente. Agora, se me perguntasse se eu faria isso de novo, eu diria a você que não. Quando o voo de teste atinge a mesma altitude em que estava o voo 800 da TWA. Meu Deus.
Por essa eu não esperava. As leituras das temperaturas no tanque são assustadoras. Os sistemas de ar-condicionado aquecem o combustível a cerca de 53 graus Celsius, 17 graus acima do ponto em que ele se inflama. Está bem. Vamos voltar para o chão. Provamos a inflamabilidade. Agora o segundo desafio. O tanque pode se romper? Eles montam um modelo do tanque de combustível da asa central. Senhores, os níveis estão bons? E enchem o tanque com a mesma proporção de combustível do avião, aquecendo-o na mesma temperatura em que estava o voo 800 da TWA. Os investigadores então ligam o combustível. Os resultados são claros. A explosão cria o dobro da força necessária para romper o tanque. O tanque não era forte o suficiente para conter a escala completa dessa explosão. Os investigadores precisam de um último elemento crítico de prova. A última pergunta que tivemos que responder foi: o que causou a faísca? Os investigadores examinam mais de perto o sistema elétrico da aeronave. Após horas examinando cerca de 290 quilômetros de fiação, eles percebem um padrão perturbador. A condição desses fios é terrível. Os fios de alta e baixa voltagem estão misturados, possibilitando que correntes fortes trafeguem por onde não deviam. Se houvesse um curto-circuito naqueles fios, alguma coisa drástica poderia facilmente acontecer. O estado de envelhecimento dos fios leva os investigadores a uma conclusão lógica. Isso com certeza foi um curto-circuito. Foi mais do que o suficiente para iniciar um curto-circuito que iria para o tanque de combustível e inflamaria os vapores. E agora? Temos todas as condições para uma explosão no tanque de combustível. A sequência completa dos eventos agora está clara. Enquanto o avião aguardou no pátio por 1 hora, o sistema de ar-condicionado aqueceu o combustível no tanque da asa central. O líquido se transformou em vapor à medida que sua temperatura se elevou acima do ponto de ignição. No sistema elétrico antigo do avião, alguns fios estão tão gastos que provocaram curto-circuito. Em um piscar de olhos, a faísca atinge a válvula de combustível dentro do tanque da asa central. E então explodiu. Fala comigo! O que tem para nos dizer? A ambiciosa reconstrução do voo 800 da TWA pela NTSB está concluída. Isso confirma a teoria dos investigadores de explosão do tanque de combustível. E, enfim, é descartada qualquer teoria de conspiração de bomba. Eu fiquei muito orgulhoso de como foi resolvido e como conseguimos mostrar onde o rompimento do avião começou. Após mais de 4 anos de investigação, a Agência Nacional de Investigação recomenda em seu relatório oficial que todos os Boeing 747 passem por uma revisão e reparo das fiações antigas. Eles também pedem um isolamento adicional entre os tanques de combustível e o sistema de ar-condicionado. Tiveram muitos desafios de design, desafios de certificação, e essas recomendações foram feitas tanto para a FAA quanto para a Boeing, mas tudo estava relacionado aos equipamentos. Apesar da constante especulação das notícias, a NTSB persevera em encontrar a verdadeira causa. Apenas 4 anos depois, os investigadores enfrentam um desafio semelhante quando outro acidente devastador vira notícia internacional. Aeroporto Charles de Gaulle, Paris. Um dos aeroportos mais movimentados da Europa e o único lugar na França em que era possível ver o avião de passageiros mais famoso do mundo. O Concorde. O Concorde voando era um show. Todo mundo ficava assistindo. Era espetacular. Air France 4509. Você prefere a W10 ou o lado direito da pista? 25 de julho de 2000. Eu preciso da pista toda. Tudo bem, taxiamento na pista toda, Air France 4509. Hoje, o comandante Christian Marty voará no Concorde.
A direita está liberada? A direita está liberada. O copiloto Jean Marcot irá monitorar os instrumentos. Com mais de 23 mil horas de voo entre eles, o comandante Marty e o copiloto Marcot estão entre os pilotos de elite do mundo. Air France 4509, pista 26 direita, está livre para decolar. Todo mundo pronto? Pronto. O Concorde é uma maravilha tecnológica. É o único avião supersônico de passageiros do mundo. Luzes verdes. Sua velocidade de decolagem era de cerca de 367 km por hora, 74 km por hora mais rápido que um Boeing 747. V1. Eles alcançaram a V1, também conhecida como velocidade de decisão. Agora eles estão muito rápido para abortar a decolagem. Cuidado! De repente, o avião começa a virar à esquerda. Pare! Eles estão indo para fora da pista. O comandante Marty tem que levantar o jato no ar. 4509, você tem fogo na parte de trás do avião. Entendido. Observe a velocidade no ar. O avião perdeu 2 de seus motores. Não temos espaço. A tripulação não consegue levantar voo com o fogo que está consumindo rapidamente o avião. Não! A maravilha supersônica da aviação moderna bate em um hotel do aeroporto. Todos os 109 passageiros e tripulantes a bordo do Concorde estão mortos. E outras 4 pessoas foram mortas no solo. Todos sonhavam em voar no Concorde. E quando vimos aquelas imagens horríveis, se teve a sensação de que aquela poderia ser o fim da viagem supersônica por muito tempo. O acidente do Concorde foi manchete em todo o mundo. E toda a atenção está no investigador francês Alain Bouillard, que lidera a investigação sobre o que causou o primeiro acidente fatal do avião em seus 31 anos de história. Estávamos lidando com um avião muito complicado que havia sido completamente destruído pelo fogo. Havia pouquíssimas peças sobrando. A equipe de Bouillard começou a investigação na pista de decolagem 26 direita. Parece que estavam com vazamento de combustível. Ficamos interessados na pista porque o acidente aconteceu durante a aceleração para a decolagem. Bom, primeiro de tudo, era óbvio que os vestígios do fogo ainda eram visíveis na pista, assim como os vestígios do combustível e muitas partes do avião. Então tivemos que recolher todas aquelas peças para usarmos na investigação. As 2 caixas pretas são recuperadas no local do acidente. Elas são levadas para o laboratório para verem se os dados sobreviveram ao incêndio. Entre os escombros da pista, alguma coisa chama a atenção de Bouillard. Eu sei que isso é um pedaço do tanque de combustível. Entre as primeiras peças recuperadas do local estava uma peça que foi rapidamente identificada como sendo um dos tanques de combustível. O Concorde tem 13 tanques de combustível, um na parte traseira e mais 12 que se combinam para preencher quase toda a asa em formato delta. Significa que pelo menos um dos 13 tanques de combustível do avião se rompeu durante a decolagem. Deve ter tido um enorme vazamento de combustível. Essa é a única maneira de explicar um incêndio como esse. Mas o que teria causado um vazamento tão grande? Felizmente, os técnicos salvaram a gravação de voz da cabine. Muito bem, vamos ouvir. Bouillard espera que a conversa dos pilotos na cabine os ajude a desvendar esse mistério em meio às tantas pistas.
Luzes verdes. Mas pouco antes de decolar, há um barulho alto. Isso pareceu uma espécie de explosão. Boyar sabe o momento exato em que o fogo mortal começou. Mas ele ainda não sabe o que causou isso. Falha. Motor 2. Como o Concorde utiliza pneus americanos, eu adoraria dar uma olhada nos destroços da pista. A Agência Nacional de Investigação envia Bob McIntosh para se unir à equipe. Entre os destroços encontrados na pista, há enormes pedaços rasgados de pneus da aeronave, alguns pesando mais de 4 quilos. Parece um estouro. Tinha muita estrutura e tiras de borracha em torno dos pneus, o que ia acabar rompendo. E é claro que isso era um grande potencial para o dano. Os pneus do Concorde eram reforçados com uma câmara de borracha forte e preenchidos com nitrogênio de alta pressão. Quando eles se rompem, podem ser igual a pequenas bombas. Talvez um pedaço do pneu tenha voado e explodido o tanque de combustível aqui na asa. Então, o que pode ter causado o rompimento de um pneu relativamente novo? Nós descobrimos muitos incidentes onde os pneus foram furados ou destruídos e, em alguns casos, os aros também. Os investigadores examinam de perto os detritos da pista. Talvez alguma coisa tenha cortado o pneu. Eles descobrem uma estranha tira de metal. A forma da tira de metal que encontramos era exatamente no mesmo formato dos detritos do pneu. Eu quero saber o que é isso e de onde veio. Achei que aquilo parecia não pertencer à aeronave. Mas os testes metalúrgicos mostravam que a peça foi feita de titânio leve, usado quase sempre em peças de aeronaves. E ela é coberta por um adesivo laranja avermelhado, que é usado nos reparos de aviões. Mas a peça não corresponde a nenhuma conhecida do Concorde. Os investigadores trabalham para descobrir de onde essa peça vem. Nós fomos eliminando todas as possibilidades e nós sabíamos que aquela peça não tinha vindo do Concorde. Os investigadores pesquisam nos manuais das aeronaves. O que é isso? A tira de metal parece ser do motor de um DC-10. Com certeza aquilo era uma excelente descoberta. Será que a peça era mesmo de um DC-10? Os investigadores checam os registros do voo da pista 26 direita e fazem uma descoberta crucial. Um DC-10 decolou minutos antes do Concorde. Os investigadores estão convencidos de que o fino pedaço de metal caiu daquele DC-10. V1. E rompeu um pneu enorme do Concorde, que fatalmente fez explodir o tanque de combustível. A teoria dos investigadores pode explicar um dos mais chocantes desastres aéreos que o mundo já viu. Agora, tudo o que eles têm que fazer é provar isso. Os investigadores testam sua teoria de que uma tira de metal poderia ter estourado o novíssimo pneu do Concorde. Usando um pneu idêntico, eles passam em cima de uma réplica da tira de metal com um peso igual à carga de voo, cerca de 22,5 toneladas. Eles conseguem a resposta. Não podemos ter uma prova melhor que essa. Porém, se um pedaço de detrito voa e rompe o tanque deve ser dobrado de fora para dentro. Mas o fragmento do tanque da pista está dobrado no sentido oposto. Os investigadores enfrentam um mistério jamais visto. O que perfurou o tanque de combustível do Concorde do lado de dentro? A única coisa dentro do tanque de combustível é o combustível. Talvez o que tenha explodido o tanque seja o próprio combustível.
Quando um projétil de alta velocidade atinge um recipiente cheio de líquido, ele pode detonar uma onda parecida com um tsunami, forte o suficiente para romper o recipiente em um ponto diferente de onde foi atingido. Configura para tanques de combustível completamente cheios. Boyar espera que uma simulação de computador mostre se foi isso que ocorreu. Muito bem. Vamos ver o que acontece. Fogo. Os investigadores trabalham para recriar o momento exato em que o fragmento do pneu atingiu o tanque de combustível. Mas as condições devem estar precisas. Fogo! E quando elas estão... Conseguimos. Muito bom. Colidir um pedaço de pneu no tanque pode fazer com que ele exploda de dentro para fora. Foi uma revelação para todos nós e foi também uma explicação muito plausível. Nós tínhamos certeza que a partir do momento em que o avião passou por cima da tira de metal, uma catástrofe seria inevitável. Quando o pneu estoura e o combustível pega fogo, a tripulação enfrenta um dilema sem precedentes. Na velocidade V1, o jato imenso precisa de mais 1,5 km para parar. Mas ali tem apenas cerca de 900 metros de pista sobrando. Os pilotos não têm nenhuma escolha, a não ser pôr o avião em chamas no ar. Abortar a decolagem em cerca de 333 km por hora também levaria à destruição total da aeronave. Observe a velocidade no ar. A tripulação luta com garra para manter o avião voando até o final. Não! O relatório do acidente faz uma série de recomendações para tornar o Concorde mais seguro. Os engenheiros projetam pneus mais resistentes que podem suportar melhor a alta velocidade do avião e o peso imenso. Os tanques de combustível são reforçados com Kevlar para evitar vazamentos. As autoridades aeroportuárias também implementaram um sistema melhor para monitorar as pistas e retirar os detritos. O que é intrigante é que havia um pedaço de metal na pista e acabou que isso desencadeou um dos acidentes mais catastróficos da história da aviação. O Concorde voa de novo. Mas o retorno do único avião supersônico de passageiros do mundo não dura muito tempo. 2 anos depois, com custos crescentes e lucros insatisfatórios, o Concorde é aposentado. Ele fez esse último voo em 26 de novembro de 2003. Eram notícias de primeira página porque as pessoas estavam tristes. Eu acho que as pessoas perceberam que provavelmente era o fim de uma era. Quando uma tragédia acontece, seja no meio do oceano ou no coração de uma cidade, os desastres de avião atraem a atenção do público e viram manchetes no mundo todo. O que as pessoas querem saber é se alguém descobriu a razão e se está sendo resolvido. Assim não acontecerá de novo. Mas mesmo em meio à exaltação da mídia, os investigadores perseveram e resolvem os casos críticos. Não nos importamos com a culpa, não nos importamos com a especulação. Queremos saber quais são os fatos concretos e saber a verdade, independente de qual seja.